Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Eu vou ler do versículo 3 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado pela leitura de tua santa palavra aqui nessa manhã. Já lemos, Pai, agora precisamos compreender. Para isso, necessitamos da ação poderosa do Espírito Santo, nos dando iluminação necessária, para que consigamos compreender e entender a Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A igreja da cidade de Colossos estava misturando a sua fé em Jesus a práticas e crenças de outras religiões. A igreja de Colossos estava abandonando o sola Escritura, ou solos Christus, por exemplo. Estava abandonando a sua fé na suficiência do Evangelho e na suficiência de Jesus. E permitiram que práticas de outras religiões contaminassem a igreja. Com isso, a igreja não conseguia mais ser uma igreja pura
e fiel diante de Deus. De que forma que eles faziam isso? Eles rejeitavam a suficiência das Escrituras, algo bem comum em nosso tempo. Aquelas pessoas que tentam nos convencer de que a palavra de Deus não é suficiente para resolver nossas questões da alma e do espírito. Eles abandonaram, eles aproximaram a sua fé, aproximaram sua compreensão do Evangelho, seu entendimento de Deus, a práticas, a experiências místicas que aprenderam com outras religiões. Se fosse hoje, seriam aqueles que exercem a fé em Deus mais um copo d'água, a fé em Deus mais um punhado de sal grosso, a fé em Deus mais um ritual qualquer que serve de amuleto para a própria fé. O que acontece na maioria dos cristãos pagãos do dia de hoje já acontecia 2000 anos atrás, na igreja do primeiro século, em especial aqui na cidade de Colossos. Para tratar desse problema, Paulo escreveu essa carta. A carta aos Colossenses foi uma carta escrita para que a igreja retornasse ao velho caminho de crer na suficiência de Jesus para suas vidas. O pastor da igreja foi procurar Paulo, Epáfras, que pastoreava essa igreja e não sabia mais o que fazer para ensiná-los a retornarem à fé genuína, se vendo impossibilitado de sozinho conduzir a igreja, foi até Paulo, contou o que estava acontecendo. Paulo não conhecia a igreja de Colossos, não foi ele quem plantou os colossenses, mas Paulo escreve essa carta para exortar esses irmãos. No início da carta, Paulo deixa claro que aquela igreja já foi uma bênção, já tinha sido uma bênção, nos lembrando que pouco importa como começa, e sim como termina. A igreja começou sendo uma bênção, mas já nos primeiros anos de igreja tinham se desviado da fé genuína. Na primeira parte da mensagem do texto que nós lemos hoje, Paulo lembra de duas marcas que aquela igreja já teve. Olha o que diz o versículo 3 e 4. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Segundo o apóstolo, chegavam notícias boas sobre aquela igreja. Sempre recebeu boas notícias que o levava a dar graças a Deus pela existência de uma igreja saudável na cidade de Colossos. Essa igreja era reconhecida por ter duas marcas que toda igreja saudável precisa ter: a fé no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Vimos muito isso quando nós fizemos a exposição de 1 João. Como que a prática do amor, da caridade entre os irmãos é uma marca de alguém que nasceu de novo de verdade. Como que a fidelidade doutrinária também é uma marca de uma igreja verdadeira. Não apenas o amor e não apenas a fidelidade, mas a fidelidade na doutrina e a prática do amor marca uma igreja verdadeira. Segundo o apóstolo Paulo, essa igreja aqui já tinha tido essas duas marcas: a fé no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os irmãos. Mas, infelizmente, Paulo precisou escrever essa carta, justamente porque aquela igreja tinha mudado essas características, tinha perdido essas características. Como eu disse, Epáfras buscou ajuda a Paulo para tratar daquilo que ele sozinho não estava conseguindo resolver mais. Triste coisa é quando uma igreja perde a fé no Senhor Jesus, ou tem fé em um Cristo diferente do Cristo das Escrituras.
Triste isso. A preocupação de Epáfras, a preocupação de Paulo, e a nossa preocupação é porque se nós falharmos, como eu já disse hoje, se falharmos em nossa compreensão sobre Jesus, vamos falhar em tudo em nossa vida, nada fará sentido. Tudo só faz sentido a partir da nossa compreensão de Cristo. Se nós entendermos Cristo da forma correta, porém parcial, ainda assim falharemos em tudo em nossa vida. Nossa vida em comunidade, nossos relacionamentos, nossa vida no lar, nossa vida em família, nossa vida dentro de casa, nossos planos profissionais, nossas aspirações sentimentais, como reagimos às grandes lutas dessa vida, às grandes dores dessa vida. Tudo isso depende de nossa compreensão sobre Jesus. Outras coisas podemos falhar. Podemos ter uma compreensão falha sobre escatologia, cada um pensa uma coisa. Até a nossa soteriologia, nossa doutrina da salvação pode pensar diferente do outro. Nossa doutrina do batismo, cada um pode pensar de uma forma distinta. Sobre dons espirituais, podemos cada um ter uma opinião diferente. Agora, sobre Jesus, não. Vai mudar radicalmente a nossa história, se nós falharmos em nossa compreensão sobre Cristo. Então, queridos, inicialmente o apóstolo destacou essas duas marcas que toda a igreja precisa ter, mas que Colossos já não tinha mais. E ao saber que a igreja tinha perdido essas duas marcas distintivas, Paulo orou pelos irmãos. Paulo, segundo ele próprio diz, ele fez uma oração por essa igreja. Na segunda parte do trecho que nós lemos hoje, nós encontramos Paulo citando essa oração. Ele não faz a oração, mas ele cita essa oração, e nós conseguimos perceber ou anotar o que Paulo pedia a Deus por aquela igreja. Em primeiro lugar, em sua oração, Paulo pedia que aquela igreja tivesse conhecimento, compreensão. Pula para o versículo 9 do texto de hoje. Por esta razão é, segundo tudo que ele falou até aqui, todas as marcas que essa igreja tinha e não tem mais, por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de, em primeiro lugar, pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Percebam, irmãos, que em sua oração, Paulo não pediu que a igreja crescesse em conhecimento, no sentido de tornar-se um povo mais sábio, mais culto, mais erudito. E olha que nada disso é errado. Paulo não desejava que aquela se tornasse ou se desenvolvesse em uma igreja rica culturalmente ou intelectualmente também rica, mas o que o apóstolo pediu a Deus foi que aquela igreja crescesse no conhecimento, mas não em um conhecimento qualquer, não em qualquer conhecimento, mas segundo o texto, no conhecimento da vontade de Deus. É nisso que eles deveriam crescer em primeiro lugar. Possivelmente o apóstolo percebeu que o que faltava naqueles irmãos não era erudição, não era intelectualidade, não era conhecimento humano. O que faltava àqueles irmãos era conhecerem a vontade de Deus para as suas vidas, tanto como igreja, como cada um individual. Um detalhe importante é que Paulo não pediu que os irmãos tivessem um lampejo da vontade de Deus, um flash da vontade de Deus, uma amostra grátis do conhecimento da vontade de Deus. Segundo o texto que nós lemos, Paulo pediu que aquela igreja transbordasse do pleno conhecimento da vontade de Deus. Não é apenas saber,
é transbordar em conhecimento. Não é apenas conhecer a vontade, mas é conhecer a plena vontade de Deus. Uma meta ousada, não é verdade? Essa foi o primeiro pedido de Paulo em sua oração pelos irmãos. A seguir, Paulo pediu que os irmãos vivessem de forma digna. Ao versículo 10, apenas a primeira parte do versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Nesse ponto da oração de Paulo, ele destacou a necessidade dos crentes de Colossos viverem de modo digno do Senhor, de modo que agrade a Deus, de modo em que os de fora, vendo a vida deles, glorificassem o nome do Senhor. Era a oração de Paulo. Perceba, irmãos, que o versículo 10 é uma continuidade direta do versículo 9, ou seja, para viver de modo digno do Senhor, é necessário primeiro transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. É essa a sequência. Paulo pediu o seguinte: eu peço que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, a fim de que vivam de modo digno do Senhor. Então, viver de modo digno do Senhor é viver conhecendo a vontade de Deus e lutando para cumpri-la. É impossível viver de modo digno do Senhor quem não transborda do pleno conhecimento da vontade de Deus. De repente, aqui está a nossa falha. Até desejamos viver de modo digno do Senhor, ter uma vida de santidade e de retidão, mas como? Sem o pleno conhecimento da vontade de Deus. Ou melhor, sem que transbordemos do pleno conhecimento da vontade de Deus. O raciocínio, queridos, é simples. Como agradar ao Senhor sem conhecer a sua vontade? Como? E por fim, Paulo pede que aquela igreja frutificasse. É a segunda parte do versículo 10. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo novamente no pleno conhecimento de Deus. Nesse ponto, a oração era para que os irmãos dessem frutos. A igreja não poderia ser uma igreja inativa, sem vida. A boa obra que agrada a Deus é aquela que dá frutos. Uma igreja saudável que agrada a Deus é uma igreja que frutifica, irmãos. Precisamos lembrar sempre que uma igreja ativa, uma igreja viva, uma igreja que frutifica, não é necessariamente uma igreja com um calendário lotado de eventos. Não é necessariamente uma igreja com um culto completamente barulhento, dançante, humanamente festivo, não é isso. Uma igreja que frutifica é uma igreja em que vidas são transformadas, pessoas são regeneradas, famílias são reestruturadas, crentes são reavivados e crescem no pleno conhecimento da vontade de Deus, que se reúnem em um culto bíblico, em que o nome de Deus é glorificado. Eis uma igreja que frutifica. Uma igreja que vive para a glória de Deus. Uma igreja que impacta vidas com a simplicidade da mensagem da cruz. É isso que Paulo desejava para essa igreja. E por fim, em sua oração, Paulo pediu que aqueles irmãos fossem espiritualmente fortes. Ao versículo 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: essa igreja, para que ela retorne ao caminho correto, ao velho caminho de confiar somente em Cristo, é necessário, entre outras coisas, que Deus a fortaleça. É um fortalecimento que vem somente do Senhor. A igreja colossense estava perdendo sua luta contra uma terrível heresia.
O apóstolo Paulo pediu então que o Senhor desse força aos irmãos. Queridos, força aqui aponta para uma renovação espiritual, um avivamento que somente o Senhor pode dar. É fato, é notório, é nítido, que com o caminhar nós desanimamos de vez em quando. Isso nós testemunhamos, como que todos nós, eu me incluo em primeiro lugar nisso, todos nós temos a tendência de desanimar ao longo da trajetória. Tinha gente que não aguentava mais viver o ano passado. Tem gente que não está aguentando mais a vida que está vivendo. A fé é enfraquecida no meio da caminhada. Isso porque todos nós necessitamos de sermos reavivados de vez em quando. Todos nós necessitamos de buscar de vez em quando o Espírito Santo por renovação espiritual. Quando nossas forças estão acabando, quando nossa fé está fraquejando, quando dúvidas sobem no coração, é nesse momento que nós devemos clamar ao Senhor por um avivamento. O profeta Abacuque orou o seguinte: aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. Ele sabia da necessidade da igreja receber um avivamento de tempo em tempo. Por isso que Paulo pede para o reforço. Assim termina a citação de Paulo sobre sua oração. Só depois de lembrar quem aquela igreja já foi, só depois de lembrar de sua oração pela igreja, é que Paulo começou a apresentar a pessoa e a obra de Jesus. Entrou agora no ponto mais sério desse trecho da carta. O apóstolo usou uma linguagem poética, irmãos. A linguagem é poética, mas as verdades são verdadeiras. Ele usou uma linguagem poética para falar de Jesus. Eu sempre lembro disso, por quê? Porque de vez em quando a gente lida com um texto poético, como esses versículos que virão a seguir, a gente pensa que o autor está usando somente uma figura de linguagem, sem nenhum apoio na realidade, sem nenhum apoio sólido na realidade. Mas mesmo os salmos, mesmo a literatura de sabedoria, quando usa da linguagem poética para transmitir verdades eternas, verdades profundas, teologia sólida. É isso que Paulo começa a fazer aqui. Em primeiro lugar, no versículo 13, em um dos mais belos versículos de toda a Bíblia, Paulo esclarece quem é Jesus. Paulo escreveu o que Jesus fez pelos pecadores. Aqui no versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que maravilha! Vários hinos, várias músicas são baseados nesse único trecho. Um outro apóstolo, o apóstolo João, disse que o mundo jaz no maligno. Isso significa que existe um poder espiritual maligno governando esse mundo caído. Aos Efésios, o próprio apóstolo Paulo disse que o príncipe da potestade do ar opera nos filhos da desobediência. São esses poderes diabólicos que corrompem a humanidade, levando homens e mulheres a viverem sem freios, sem limites, sem nada que impeça as suas iniquidades. Por isso, queridos, o mundo é cheio de inimigos de Deus e de acusadores da igreja. Segundo a palavra de Deus, são homens mentirosos, impiedosos, caluniadores, pervertidos e cruéis. Não há nada de bom neles. Em Efésios capítulo 2, Paulo afirma que o mundo é governado por espíritos enganadores. E é esse sistema humano, caótico, perverso, que Paulo chama aqui, na carta aos Colossenses, de império das trevas. Esse mundo caído, sem Deus, com homens, mulheres que não conseguem frear as próprias iniquidades. Paulo chama esse mundo de império das trevas. E segundo o texto que acabamos de ler, foi desse império que o Senhor nos libertou. O Senhor arranca o crente desse meio. O Senhor arranca o crente desse reino para levá-lo para outro lugar.
porque o Senhor não apenas liberta os crentes de um sistema maligno e perverso, mas segundo a palavra de Deus, segundo Paulo acabou de escrever, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor arranca o pecador do reino da morte e o estabelece em seu reino eterno. Seguindo, no versículo 14, ainda apresentando Jesus, Paulo disse que é em Cristo que encontramos mudança de vida. Olha o que diz o versículo 14, no qual, está falando de Jesus, né? No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nesse ponto aprendemos que quando o Senhor age na vida dos pecadores, os livrando de um sistema perverso e os transportando para o seu reino santo, a consequência é que esses pecadores abandonam a sua vida de pecado. Há uma mudança de vida quando há uma mudança de reino. Antes de haver uma mudança de vida, precisa ter a mudança de reino. Quando a pessoa não muda de reino, ela não muda de vida. É possível que o cidadão esteja em nosso meio diariamente ou semanalmente, mas ainda não conseguiu se livrar das práticas da antiga vida. É porque ele quer mudar de vida sem mudar de reino. Permanece no império das trevas, permanece cativo, aprisionado por seus pecados. De forma nenhuma conseguirá ter uma mudança de vida. Segundo o que nós aprendemos nesse texto de Paulo, é Deus quem nos arranca do império das trevas, nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Então temos remissão dos nossos pecados e passamos a viver em novidade de vida. No versículo 15, Paulo continua explicando quem é Jesus. Olha que linguagem linda. Este Jesus, né, gente? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Presta atenção aqui. A palavra imagem, nesse sentido, quer dizer réplica perfeita. Não quer dizer que Jesus é um vulto de Deus, é uma imitação de Deus. Não. Significa que ele é a réplica perfeita do Pai. Foi o próprio Jesus quem disse: quem vê o Pai, vê a mim. Jesus é Deus. Ou como diz um credo reformado antigo, Jesus é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, uma só substância com o Pai. Aqui começa a nossa dificuldade. A humanidade não tem dificuldade nenhuma em entender Jesus como um homem exemplar. A humanidade não tem dificuldade nenhuma em entender Jesus como um mártir da paz, como um mártir do amor. A humanidade não tem dificuldade nenhuma em entender Jesus como o maior homem que já existiu, o maior psicólogo da história, o maior líder da história. O que a humanidade tem dificuldade é de entender Jesus como Deus. Como Deus. Aqueles homens do primeiro século, que compreenderam que Jesus é Deus, que testemunharam que Jesus é Deus, morreram por esse testemunho. Que é uma prova de que Jesus é Deus, eis a prova histórica. Centenas, milhares de pessoas que viram o Cristo ressurreto, que venceu a morte, subiu aos céus, morria por testemunharem esse episódio. Ninguém morre por uma farsa, ninguém morre por um boato, ninguém morre por uma fake news. As pessoas morrem por aquilo que acreditam de fato, por aquilo que viram de verdade. Paulo não apenas afirma que Jesus é Deus. Ele afirma que Jesus é o primogênito de toda a criação. Isso não significa que Jesus foi o primeiro ser criado. Não.
Ele ser o primogênito de toda a criação não significa que ele foi criado em primeiro lugar, porque Jesus nunca foi criado. Ele é eterno com o Pai. Ele sempre existiu. O Pai eterno só é Pai eterno porque sempre teve um filho, não é verdade? Senão não seria Pai eterno. Quando a Bíblia diz que ele é o primogênito de toda a criação, significa que ele é o mais importante, ele tem a primazia, ele vem antes de todas as coisas. Ele é o primeiro no sentido de ter a primazia sobre toda a criação. Toda a criação está sujeita a ele. O apóstolo João estava se referindo a Jesus e nos esclarecendo essa doutrina lá no Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler para vocês. Versículo 1 ao versículo 3 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Deveria acabar toda a discussão aí, não é verdade? João morreu por essa afirmação. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É nesse sentido que Jesus é o primogênito de todas as coisas. Seguindo ainda aqui no versículo 16, Paulo afirma o senhorio de Cristo sobre tudo que existe, apenas ratificando o que temos visto até aqui. Olha o versículo 16 do texto de hoje. Pois nele quem? Em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Essa afirmação de Paulo está em concordância com o que acabamos de ler em João capítulo 1, mas também está em concordância com o que ele próprio, Paulo, escreveu aos Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e para ele, e porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Está falando de Jesus. Paulo também perdeu a cabeça por acreditar que Jesus é Deus. Queridos, eis a razão pela qual nossa falha na compreensão de Jesus vai comprometer toda a nossa vida. Porque tudo foi feito para Ele, por intermédio dEle. Tudo que existe, existe para a glória dEle. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, quando você falha em sua compreensão sobre Jesus, você deixa de viver para Ele, em algum aspecto da sua vida, em alguma área da sua vida. Você já se pensou, já se viu preocupado com isso? Você já se perguntou, por exemplo, Jesus, como que o meu trabalho é para o Senhor? Como que a minha casa, o meu relacionamento existe para Jesus? Como que meus relacionamentos, como que meu dia a dia, como que meus projetos, meus planos, como que tudo aquilo que eu planejo e executo, como tudo aquilo que eu faço, penso, sonho, como que isso se encaixa no plano de ser para Cristo? Se Cristo não é Deus, nada é para Ele. Posso governar minha vida e fazer o que eu quiser da minha história. Agora, se Jesus é Deus, tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Seguindo no texto, ainda para que a igreja entendesse a importância de Jesus, Paulo citou 6 marcas que apontam para a divindade de Cristo. Não é uma nem duas, são 6 marcas aqui que apontam para a divindade de Cristo. A primeira marca no versículo 17, a primeira parte do versículo 17. A primeira marca da divindade de Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Significa dizer que nada é mais importante do que Jesus. Mais do que uma cronologia aqui. O que Paulo está falando é de uma importância. Paulo está nos lembrando que nada em nossa vida deve vir antes de Jesus.
Ele sim, deve ser antes de todas as coisas. Ainda no versículo B, no versículo 17, a parte B do versículo 17, a segunda marca da divindade de Cristo. Nele tudo subsiste. Ou seja, é Ele quem sustenta todas as coisas, tudo aquilo que amamos, tudo aquilo que nos faz bem na vida, tudo aquilo que nós admiramos, todas as coisas que nós temos e queremos ter, tudo isso só será sustentado, ou sustentados pelas mãos de Cristo. Veja bem como que isso não vai ter implicação direta na sua vida prática. Como que Cristo vai sustentar esse seu projeto, se você não leva a Ele esse seu projeto? Nem perguntou se essa é a plena vontade de Deus para a sua vida. A terceira marca da divindade de Jesus, no versículo 18, parte A. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Que maravilha! Ser a cabeça da igreja não significa apenas que Jesus é o líder da igreja. É isso também. Significa que ele governa a igreja, ele direciona a igreja, mas ser a cabeça da igreja significa que tudo que a igreja precisa provém de Jesus, vem de Jesus. Ao mesmo tempo que ele governa a igreja, é ele quem dá força à igreja. Ele governa a igreja, dando à igreja tudo que a igreja necessita, tanto de forma coletiva, como cada um de nós em individual. Ele é o cabeça. Como diz um hino antigo do nosso inário, Jesus é o fundamento da igreja. A quarta marca da divindade de Cristo, aqui em Colossenses 1, versículo 18, parte B. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aqui está fazendo uma referência, obviamente, à ressurreição de Jesus. Outras pessoas também ressuscitaram na história, e o texto bíblico conta a história de outras ressurreições. Mas todas as outras pessoas que ressuscitaram, mais cedo ou mais tarde, voltaram a morrer, não é verdade? Ou você encontra Lázaro por aí? Você andou por aí e encontrou Lázaro com 2040 anos de vida. Aconteceu contigo? Lázaro voltou a morrer depois. E todos os outros. Quem ressuscitou, venceu a morte, não morreu mais, foi somente o nosso Cristo. Lhe dando, provando a sua divindade. Quando ele se despediu dos discípulos, o corpo ressurreto, começando a se tornar em corpo glorificado para subir aos céus, ele diz o seguinte, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, ou seja, tudo agora está debaixo do meu governo. Olha que maravilha. Mas quando diz que ele é o primogênito dentre os mortos, significa que ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, mas foi apenas o primeiro. Porque um dia todos nós passaremos também por essa experiência, seremos arrancados de nossa sepultura, para encontrarmos com o nosso Cristo no ar, e vivermos com Ele para toda a eternidade. Nesse sentido, que Ele é o primeiro dentre os mortos. Como não acreditar num Cristo divino? A quinta marca da divindade de Jesus está no versículo 19. Porque aprouve, ou seja, foi da vontade de Deus, que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. Olha que maravilha. Os colossenses aqui, nessa época, estavam começando a acreditar que havia uma região celestial, não céu, mas uma região no céu que os homens veem, né? Nos ares, havia uma região nos ares habitada por seres que alcançaram a perfeição. E o nome dessa região de perfeição era plenitude. Agora Paulo chega para esses irmãos e fala o seguinte, é em Jesus, não numa região angelical, celestial, aérea, é em Jesus que habita toda a plenitude, é em Jesus que habita toda a perfeição. E na sexta e última marca da divindade de Jesus, nesse texto de Paulo, no versículo 20, em que
havendo feito a paz pelo seu sangue, ou pelo sangue da sua cruz, melhor dizendo, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Paulo lembra que os colossenses e nós, éramos inimigos de Deus. Aí Paulo fala o seguinte, mas Jesus nos reconciliou com Deus. A linguagem utilizada por Paulo aqui é magnífica. São detalhes da palavra de Deus que nos deixa cada vez mais maravilhado. Os detalhes é que me maravilham. Paulo, em outro momento, diz que Jesus nos reconciliou com o Pai. Já compreendemos isso. Mas aqui não. Aqui ele diz o seguinte, que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Ao mesmo tempo que ele era o Salvador, ele era o Deus. Então Jesus nos reconciliou com ele próprio, porque ele é o Deus verdadeiro, ele é o Deus eterno. Queridos, por isso jamais podemos nos esquecer da eficácia do precioso sangue de Jesus. Foi através do derramamento do sangue de Jesus que nós tivemos o acesso a Deus agora, livre novamente. Tudo isso são marcas da divindade do nosso Cristo. Na última parte do texto de hoje, Paulo faz uma aplicação aos colossenses. Paulo sabia que do jeito que os colossenses é exatamente igual a gente, eles iriam ler essa carta e entender que Paulo estava se referindo a outra igreja. Não é a gente que está fazendo essa confusão, não. É Efésios que está fazendo essa confusão, é Laodiceia que está se desviando. A carta, quando chegasse na igreja aos colossenses, eles poderiam concordar com Paulo, mas não entender que eram eles que estavam sendo exortados. Então Paulo, nesse momento, deixa muito clara essa exortação aos colossenses, a partir do versículo 21, diz assim, e a vós outros também, escrevendo agora aos destinatários da carta, né? Como nós estamos agora lendo essa carta, Paulo está falando conosco agora. E a vós outros também, que outrora éres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está dizendo o seguinte: a divindade de Jesus foi manifestada na vida de vocês, porque vocês eram assim. Vocês eram inimigos, mas vocês compreenderam o Evangelho. Ninguém compreende o Evangelho sem uma ação poderosa de Deus. Vocês compreenderam o Evangelho. Vocês foram arrancados daquele mar de lama que vocês viviam. Agora o que vocês precisam fazer é o seguinte: permanecer naquilo que vocês aprenderam. Permanecer no Evangelho é a parte mais difícil. Permanecer no que aprendeu é a parte mais difícil. Não é somente eu e você, não somos somente nós que temos dificuldades. Eu sempre lembro que quando Paulo escreve à igreja da Galácia, as primeiras mensagens de Paulo em sua carta aos Gálatas são de decepção. Admiro-me muito que vocês já estejam passando tão rapidamente da fé que aprendeste para o outro evangelho. A surpresa de Paulo era imensa. Uma igreja com pouco mais de 3, alguns falam 6 anos de vida, tinha se afastado do evangelho que aprenderam. É difícil. O mundo, a luta, as dúvidas do nosso coração, o tentador, põe dúvidas sobre a nossa fé. A nossa oração não deve ser: Pai, eu creio apesar de tudo. A nossa oração deve ser: Senhor, eu tenho dúvidas. Lembra da oração dos discípulos? Senhor, eu
creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas eu tenho dúvidas. Eu creio, mas não creio plenamente. Eu não entendo completamente. Clamando pela ação do Espírito Santo, só o Espírito Santo, não os meus argumentos, só o Espírito Santo pode clarear a nossa mente e enxertar paz da fé em nosso coração. A principal doutrina desse texto, obviamente, é cristologia, é o conhecimento de Cristo. É assustador pensar na possibilidade de existir crentes que não conhecem o Jesus bíblico. Já falei isso aqui várias vezes. É assustador pensar na possibilidade de existir igrejas inteiras que não conhecem um Jesus bíblico. É triste. É triste porque toda a esperança dessas pessoas está pautada somente aqui na terra. Aqui na terra. Eu não sei se você acompanhou durante a virada do ano, o SBT transmitiu um culto, uma virada cristã, né? Uma igreja organizou pela primeira vez, foi um marco, né? Uma rede aberta transmitir um culto na virada do ano. E eu assisti o evento, que não foi um culto, mas o que mais me chamou a atenção naquele evento foi que não teve uma única menção ao Cristo bíblico. Melhor do que a Globo? 1 milhão de vezes melhor. Mas não houve uma única menção. Toda hora o pastor, gente boa, gente fina, toda hora o pastor tinha algumas inserções e a palavra dele era sempre a mesma, porque 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Repita comigo, 2025 vai ser o melhor ano da sua vida até então. 2025 você vai prosperar. O tempo todo eram as mesmas palavras. Aí veio um casal de pastores repetindo para aquele povo que estava lá, estava lotado o estádio, repetindo sempre as mesmas palavras. Isso é triste isso, sem uma gota de evangelho. E qual é o problema? O problema é que alguns deles terão prosperidade gigantesca esse ano. Outros, a vida deles vão ruir na primeira esquina. E não têm uma fé sólida para confiar em Deus em toda circunstância. Porque o que eles confiam é um Cristo que vai sempre fazer o bem o tempo todo. E nunca o mal. Eles acreditam em uma fé que será sempre, o tempo todo de vitória. E haverão tragédias ao longo do caminho. Um casal de famoso que estava lá, que é membro dessa igreja, perdeu o bebê nesse final de semana. Uma tragédia ocorrida em um casal que estava lá, profetizando o tempo todo que aquele seria o melhor ano de suas vidas. Se o pastor aproveitasse a oportunidade para falar o seguinte, irmãos, 2025 vai ser magnífico em alguns pontos, mas pode ser terrível para você em outros pontos. Mas seja lá como for 2025, Cristo estará conosco. É nesse Jesus que nós acreditamos. Lembra de suas últimas palavras antes de subir aos céus? Estarei convosco todos os dias, até a consumação do mundo, até a consumação dos séculos. É aqui que alicerçamos a nossa fé. As coisas, rapaz, eu torço para que 2025 seja uma maravilha para todos vocês. Todos vocês. Eu torço para que tudo dê certo. Que todas as enfermidades sejam curadas, que todos os projetos saiam do papel, que haja multiplicação na sua casa, abundância de bens, que o Senhor visite todos vocês com prosperidade financeira, que venha riqueza de onde você nem imagina. Eu oro por isso também, irmãos, mas com a consciência de que isso pode não acontecer. E se não acontecer, o nosso Cristo permanecerá sendo o mesmo. É nesse Cristo que nós acreditamos. Outro Jesus sequer deveria ser pregado nas igrejas. R.C. Sproul faleceu há pouco tempo, um dos maiores teólogos de nosso tempo.
ele disse o seguinte: me dê o Cristo bíblico, ou não me dê nada. Para ele, pior do que nada é entender Cristo da forma errada. Ao contrário do que muitos pensam, não, ele entende errado, mas pelo menos né, pelo menos ele compreende alguma coisa, né? Ele entende Jesus errado, mas ele pelo menos é nosso irmão na fé, está ganhando alma. Segundo a palavra de Deus, não. Porque depois que nós entendemos Cristo da forma errada, para desaprender e desfazer daquele ídolo, para entender quem é Jesus de verdade, é quase impossível. É quase impossível. Fiquem com essa mensagem, essa frase de Sproul: me dê o Cristo bíblico, ou não me dê nada. E eu quero terminar com algumas aplicações práticas para a gente. A primeira: só o pleno conhecimento da vontade de Deus, só o pleno conhecimento da vontade de Deus mudará radicalmente nossas vidas. Só isso, mais nada. A palavra de hoje nos lembra que temos lutado insistentemente para realizarmos nossos planos pessoais, pois todos nós temos planos e projetos de vida e é importante que os tenhamos. Sabemos muito bem quais são os nossos planos, mas a pergunta de hoje é: quais são os planos de Deus? Talvez durante todo o ano passado você não fez essa pergunta. Está lutando, está se matando, está vendo sua vida ruir, sua família sendo dilacerada, sua história, sua saúde indo embora, lutando por algo que não é a vontade de Deus. É possível que saiamos de hoje daqui questionando se temos nos importado de verdade com o plano, com os planos de Deus, ou somente com os nossos desejos. Isso aqui eu acho muito estranho. Cada vez mais crentes vivendo dessa forma. Nós perdemos a capacidade de procurar bons conselhos. Bons conselhos. Eu recebo enxurrada de mensagens dos irmãos só me comunicando a decisão. Decisões sérias da vida. Orou sozinho, refletiu sozinho, irmão. O teu coração é enganoso. O teu coração te engana. Você pensa que é a voz de Deus e pode ser o seu coração mau, corrupto. Decisões sérias de nossa vida deve ser gerada ao longo de muito tempo, de muita conversa, de orientação pastoral. O pastor não vai decidir por você, mas de repente vai ver um ponto de vista que você não viu. Converse com irmãos mais experientes na fé. Não converse com um garoto igual a gente, não. Procura gente mais experiente na fé. Homens e mulheres de Deus. Converse, peça conselhos e ore ao Senhor e considere 1 milhão de vezes para então tomar uma decisão séria em suas vidas. Nós não fazemos assim mais. Eu recebo mensagem por mensagem: pastor, decidimos isso. E acabou. Mas, irmãos, considera isso? Não, nós já consideramos. Considerou nada. Pá, e acabou. Pastor, resolvemos isso. Acabou. Pastor, resolvemos isso. O pastor, eu entendo que de repente é uma reação àquela cultura que tem de que o pastor domina sobre a vida dos membros. Tem lugar que é assim, né? É o pai espiritual de todos. É um ditador. Tem lugares que a pessoa não pode começar o relacionamento sem pedir permissão ao pastor. É o pastor quem decide onde a pessoa trabalha, viaja. De repente é uma reação a essa cultura. A gente polariza para o outro lado e transforma o pastor no pregador de domingo de manhã somente. Se você ouve, filtra o que quer e vai embora. Mas na tua vida, quem toca a tua vida é você. Não faça isso, irmãos. Procure gente. Procure irmãos, irmãs, gente experiente, idônea para conversar contigo, para te dar outros pontos de outras possibilidades, antes de você tomar uma decisão. Ou seja, preocupa-se, em primeiro lugar, em saber quais são os planos de Deus para a sua vida, para depois saber quais são os seus planos para a sua vida e se por acaso eles se encaixam.
Em segundo lugar, conhecer Jesus da forma plena muda a vida de qualquer pecador. Não há ninguém, por mais pecador que seja, que esteja fora do alcance das mãos de Jesus. Então, todos os que não conseguem se livrar de sua vida de pecado, clame a Jesus, busque a Jesus. Se Ele não nos libertar de nossos pecados, se Ele não nos libertar do império das trevas, ninguém mais nos libertará. Em terceiro lugar, não esqueçamos que tudo que existe, existe por causa de Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Veja só como a nossa vida deve girar em torno de Jesus, e não o contrário. Não é Jesus que vai girando em torno de nossa vida. É a nossa vida, a nossa história, nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos, que vão girando em torno de Jesus. Porque, queridos, se Cristo não for o centro de nossa vida, outra entidade será. Não tem como ser neutro. Se Cristo não for o Deus por onde nossa vida gira em torno, há uma outra entidade naquele lugar. E segundo Paulo, segundo nós vimos aqui, são seres malignos, são demônios, que de repente estão governando, servindo de sustento para nossas vidas e nós não sabemos. As perguntas que surgem são: como sua vida profissional pode glorificar a Deus? Como sua família pode glorificar a Jesus? Como nossos relacionamentos podem glorificar a Jesus? Onde está Jesus em nossa semana? Onde está Jesus em nossos momentos de descanso, de folga, de férias? Lembremos sempre que tudo existe por Ele. E por fim, acreditar que Jesus é o cabeça da igreja deve obrigatoriamente nos levar à oração. Se Ele é o cabeça, é Ele quem sabe, é Ele quem nos governa. Devemos desenvolver uma vida mais eficaz de oração como igreja, mas também como pessoas individual, a partir da compreensão que temos de que Jesus é o nosso cabeça. Amém?